É curioso como vivemos em um mundo onde ser o primeiro parece ser o único caminho para vencer. Desde cedo, somos ensinados que o sucesso pertence aos mais rápidos, aos mais fortes, aos que chegam antes. Mas, e se tudo isso for uma grande ilusão? E se o verdadeiro valor estiver justamente no oposto, em ser o último, o esquecido, o improvável? Quantas vezes você se sentiu deixado para trás, sem voz, sem chance, e ainda assim, algo dentro de você dizia que não era o fim? Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo sem posição, riqueza ou influência, parecem carregar uma luz diferente? Há algo nelas que vai além das circunstâncias, uma força silenciosa que nasce da fé, da confiança em Deus e da certeza de que, no tempo certo, tudo se inverte. Hoje você vai entender por que as histórias mais poderosas da humanidade nasceram de reviravoltas divinas. Vai perceber que Deus tem um jeito próprio de transformar o improvável em protagonista, o rejeitado em referência. E, acima de tudo, vai descobrir que ser o último pode ser exatamente o lugar onde Ele começa a te preparar para ser o primeiro. Porque o que parece atraso, muitas vezes, é apenas o tempo da fé agindo em silêncio. Em tempos remotos, o nascimento era mais do que um evento familiar. Era uma sentença social. O primeiro filho vinha ao mundo com uma coroa invisível, a do direito à herança, ao poder e à voz final nas decisões. Tudo girava em torno dele, do trono de um rei ao campo de um camponês. Essa tradição, chamada de primogenitura, parecia justa à primeira vista, mas escondia um peso cruel. Quantos irmãos cresceram acreditando que o destino estava fechado, que a vida já tinha dono antes mesmo de começarem a vivê-la? Era a hierarquia disfarçada de justiça, onde o amor muitas vezes se tornava uma disputa silenciosa. E, no entanto, o tempo mostrou que o privilégio pode ser uma armadilha. Muitos desses primogênitos, cegos pela sensação de poder, esqueceram da humildade que sustenta o verdadeiro líder. A história antiga está repleta de reis que perderam reinos por orgulho e de irmãos esquecidos, que, guiados pela fé, se tornaram grandes sem precisar de títulos. É como se Deus quisesse mostrar, repetidas vezes, que o sangue pode dar um nome, mas só o coração dá propósito. E é nesse ponto que surge algo ainda mais intrigante. Quando o próprio Criador decide inverter a lógica humana e entregar a bênção não ao primeiro, mas ao último. É aqui que tudo muda. A narrativa divina começa a desafiar as regras humanas como se Deus dissesse: eu não vejo como vocês veem. O que o mundo chama de menor, ele chama de escolhido. Em vez de seguir a linha da tradição, Deus surpreende ao conceder sua bênção aos improváveis, aos que estavam fora do radar. Essa inversão não é rebeldia, é revelação. É o sinal de que o valor espiritual não se mede por posição, mas por propósito. E, curiosamente, é sempre quando o homem acha que já entendeu tudo que Deus muda o jogo. Imagine o espanto das famílias da época ao ver o caçula receber o favor divino. Era mais do que uma quebra de protocolo, era um chamado para enxergar com outros olhos. A mensagem era clara: ninguém está condenado pela ordem de nascimento, nem esquecido por ter vindo depois. A graça de Deus não segue genealogias, segue corações. E nesse novo padrão celestial, os últimos não são apenas reconhecidos, são levantados para mostrar que o verdadeiro poder nasce da fé, não do privilégio. E essa fé começa a se revelar nas histórias de irmãos que transformaram rejeição em redenção, abrindo caminho para algo ainda mais profundo. Desde os primeiros relatos da humanidade, a disputa entre o primeiro e o último já mostrava que algo maior estava em jogo. Caim, o mais velho, ofereceu um sacrifício com as mãos, mas Abel, o mais novo, ofereceu com o coração. E Deus olhou não para a oferta, mas para a intenção. O resultado foi uma ferida aberta na alma humana, o ressentimento de quem se acha merecedor, mas esquece que a fé vale mais do que o status. O mesmo se repete com Ismael e Isaque, o primogênito, fruto do esforço humano,
perde o lugar para o filho da promessa, aquele que nasceu do impossível. Essas histórias não são apenas lembranças do passado, mas espelhos do presente. Quantas vezes o ser humano ainda tenta forçar o seu Ismael a dar certo, quando Deus quer revelar o Isaque, aquilo que vem da fé e não da força? O homem insiste em provar o seu valor, mas Deus insiste em mostrar que o valor já foi dado. O que ele busca não é o desempenho, mas o coração que confia, mesmo sem entender. E é justamente nesse cenário de aparente injustiça que começa a surgir o padrão divino. O último, o improvável, o deixado de lado, se torna o instrumento do propósito eterno. Poucas histórias mostram tão claramente o mistério das escolhas divinas quanto a de Jacó e Esaú. 2 irmãos, um ventre, 2 promessas e um destino que inverte a lógica humana. Esaú nasceu primeiro, forte, caçador, querido pelo pai. Jacó veio depois, discreto, quase invisível. Mas Deus já havia decidido. O mais novo receberia a bênção. Parece injusto, talvez aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é apenas a revelação de um princípio que transcende a ordem natural. Ele escolhe quem está disposto a lutar pela bênção, não quem apenas a espera cair no colo. Jacó, mesmo com seus erros, carregava uma sede que movia céus. Ele não aceitava viver na mediocridade espiritual. Queria tocar o invisível, agarrar o favor de Deus com todas as forças. E foi essa intensidade que transformou sua vida. De enganador, tornou-se Israel, aquele que luta com Deus e vence. A história dele é um lembrete de que os títulos e posições não definem o escolhido. O que define é a fome pela presença divina. E enquanto Esaú seguiu o caminho da força, Jacó seguiu o da fé, abrindo espaço para a próxima grande reviravolta nas escolhas de Deus. Davi era apenas um garoto, esquecido no campo cuidando de ovelhas que nem eram dele. Enquanto seus irmãos desfilavam diante do profeta, cheios de confiança, ele nem sequer fora lembrado pelo pai. Mas foi justamente esse anonimato que o preparou. Entre o som do vento e o balido das ovelhas, Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele não buscava ser rei, buscava servir, e foi isso que o tornou digno da coroa. A história de Davi é um golpe na vaidade humana. Ele mostra que a unção não é um prêmio, mas um peso sagrado carregado por quem aprendeu a confiar no invisível. Deus o tirou do campo não porque ele era perfeito, mas porque era fiel no pouco. Aquele que venceu o leão e o urso sem testemunhas foi o mesmo que venceu Golias diante de toda uma nação. O segredo estava na intimidade, não na fama. E assim, o último da casa de Jessé tornou-se o primeiro do povo de Israel, provando que a fé ainda é a chave que abre portas que o sangue não pode abrir. Não há nada que Deus goste mais do que virar o mundo de cabeça para baixo, quando o orgulho sobe demais. Ele não faz isso por raiva, mas por amor, para lembrar que a grandeza nasce da humildade. O poder humano constrói tronos de ferro, o poder divino constrói corações de carne. Enquanto os impérios levantam seus reis, Deus escolhe pastores, órfãos e sonhadores para mudar a história. É como se ele dissesse: vocês olham para o topo da montanha, mas eu estou no vale, com os que ninguém nota. Essa inversão divina incomoda, mas também liberta, porque ela mostra que não é preciso estar no centro para ser usado, nem ter títulos para ser ouvido. Deus exalta os humildes e derruba os altivos, não como castigo, mas como restauração da ordem verdadeira. Quando os que se acham donos do poder caem, é para que a justiça se levante. E é nesse movimento sutil, quase poético, que o mundo começa a mudar. Pois toda vez que um coração simples diz sim à vontade divina, uma nova história começa. E como sempre, o último começa a caminhar rumo ao primeiro. Em cada geração, a mesma história se repete, não apenas em famílias, mas em povos, religiões e nações inteiras. O conflito entre irmãos é, na verdade, um retrato da alma humana. Todos querem ser vistos, amados, reconhecidos. Mas quando o coração se enche de inveja, até o dom do outro parece uma ameaça. Desde Caim e Abel, a humanidade tem carregado essa ferida, a de querer ser o primeiro a qualquer custo.
É por isso que o mundo vive em competição constante, trocando amor por disputa e esquecendo que o verdadeiro valor não se ganha, se revela. E é justamente nesse espelho quebrado que Deus decide agir. Ele usa as rivalidades para ensinar reconciliação, transforma inveja em perdão e ciúme em propósito. O que parecia uma luta por poder se torna uma escola de humildade. É por isso que tantas histórias bíblicas terminam com abraços, como o de José e seus irmãos, mostrando que o amor vence o orgulho quando a fé entra em cena. O homem sem Deus busca o trono, mas com fé aprende que o verdadeiro poder está em se reconciliar. Assim, o que separava irmãos se torna o que une uma nova família espiritual. E então surge ele, o filho que não precisou provar nada para ser o primeiro. Jesus é o primogênito da criação, o reflexo perfeito do coração de Deus em forma humana. Diferente dos primogênitos do passado, ele não usa o direito de herança para dominar, mas para salvar. Nele, o poder é sinônimo de serviço e a glória nasce da entrega. Enquanto o mundo procura status, Jesus desce do céu e escolhe nascer entre os simples, crescer como carpinteiro e caminhar entre os rejeitados. Ele mostra na prática que o maior não é quem é servido, mas quem serve com amor. O verdadeiro paradoxo do Evangelho está aqui. O dono de tudo escolhe perder tudo por amor. Jesus, o escolhido, redefine o que significa ser primeiro. Ele não toma a coroa de ninguém. Ele a coloca de lado para carregar uma cruz. E ao fazê-lo, inaugura um novo tipo de realeza, onde a grandeza é medida pela capacidade de perdoar e o trono é o coração daqueles que creem. Ele não veio apenas para inverter a ordem humana, mas para revelar que o último degrau do mundo é o primeiro no reino de Deus. E é desse reino que nasce o convite para algo ainda mais profundo. Poucos entendem que o poder verdadeiro não está em mandar, mas em se ajoelhar. Jesus mostrou isso de forma desconcertante. Enquanto os discípulos discutiam quem seria o maior, ele se levantou, pegou uma toalha e lavou os pés de todos. Nenhum discurso sobre liderança foi tão profundo quanto esse gesto. Foi ali que o conceito de grandeza mudou para sempre. O Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, mostrou que a autoridade nasce da humildade. Servir não é se rebaixar, é se elevar ao nível do amor. Esse tipo de poder assusta quem ainda acredita que liderança é domínio. Jesus viveu o oposto, serviu os pobres, curou os rejeitados e amou até os inimigos. Ele quebrou a lógica da força e substituiu o controle pela compaixão. É uma lição que continua ecoando hoje. Quanto mais alguém serve, mais se aproxima da essência divina. É por isso que a fé não combina com arrogância, porque quem carrega Deus no coração entende que toda autoridade é uma missão, não um trono. E essa missão continua até hoje, formando uma nova geração que aprende a liderar com o coração. Quando Jesus ressuscitou, algo extraordinário aconteceu. Ele deixou de ser o único para se tornar o primeiro entre muitos irmãos. Isso significa que todos os que creem se tornam parte da mesma família, uma linhagem espiritual guiada pela fé, não pelo sangue. Essa nova família não tem muros nem hierarquias. Nela, cada um tem valor, propósito e chamado. É a comunidade dos que entenderam que o poder do reino é o amor em ação. E o amor não coloca ninguém acima, apenas ao lado. Ser parte dessa família é mais do que um título, é um convite à transformação. Cada gesto de bondade, cada ato de perdão, cada palavra que gera vida é uma semente plantada no solo do reino. Os últimos do mundo se tornam primeiros em graça e os esquecidos se tornam instrumentos de milagre. Nessa nova herança, o trono é compartilhado, a glória é dividida e a vitória é de todos. Porque quem vive pela fé entende: ser escolhido não é estar acima, é estar disposto a servir. E é nesse espírito que o reino continua crescendo, um coração de cada vez.